O documento foi catalogado em 2026 como fragmento N, encontrado entre coleções privadas ligadas a manuscritos do período do Segundo Templo. Oficialmente, ele não existe. Não foi publicado, não foi reconhecido por nenhuma universidade. Mas sua linguagem arcaica, próxima ao hebraico primitivo, continha algo que abalou até mesmo especialistas acostumados com textos como o livro de Enoque e o livro dos Jubileus. O texto afirmava ser um relato de Noé, não da construção da arca, não da obediência menos, mas do que ele viu durante os 40 dias. A primeira diferença em relação ao Gênesis tradicional é o silêncio. No fragmento, Noé descreve um som que antecedeu a chuva. Não era trovão comum. Era descrito como o rasga dos véus do firmamento. Ele escreve que as estrelas pareceram tremer. A expressão usada é a mesma aplicada em textos antigos para descrever o colapso da ordem cósmica. Depois vieram as águas, mas não apenas de cima. No texto bíblico lemos que as fontes do grande abismo se romperam. No fragmento, isso é ampliado. Noé descreve o chão vibrando antes mesmo das primeiras gotas caírem. Ele fala de rachaduras que se abriram como feridas vivas. A palavra usada para abismo é terrum, a mesma raiz associada ao caos primordial. O manuscrito sugere que não era apenas água subterrânea, menos era algo antigo, algo que estava contido desde a criação. No terceiro dia, segundo o fragmento, Noé escreve que viu figuras nas águas. Aqui começa a parte que não aparece em Gênesis. Ele descreve corpos enormes sendo arrastados, maiores que qualquer homem comum. A descrição coincide com as tradições sobre os Nefilins encontradas no livro de Enoque. Ele não os chama pelo nome, mas usa a expressão os altos corrompidos. Diz que eles gritavam, mas que seus gritos não eram totalmente humanos. O mais perturbador é que Noé afirma que alguns deles não morreram imediatamente. Eles tentavam se agarrar à arca. Imagine isso. O texto descreve impactos contra a estrutura da embarcação. Não apenas ondas menos, mas mãos. Em Gênesis, a arca flutua. No fragmento, ela é atacada. O manuscrito não esclarece. No 14º dia, ele descreve o céu escurecendo além das nuvens, como se algo estivesse sendo retirado. Ele fala de vigias sendo arrastados para baixo. Isso ecoa diretamente a narrativa do julgamento dos anjos caídos presente no livro de Enoque. A diferença é que aqui não é uma visão profética de Enoque. É uma observação em tempo real. Noé escreve que viu colunas de luz descendo e subindo ao mesmo tempo. O termo usado é semelhante ao que mais tarde seria traduzido como escada, lembrando séculos depois o sonho de Jacó. Mas aqui não era sonho, era julgamento. Outro detalhe inquietante, ele menciona criaturas que não estavam na arca. Isso é crucial. O texto diz que o Criador preservou aquilo que deveria continuar, mas também afirma que nem tudo que respira precisa de carne. Essa frase levou estudiosos clandestinos a sugerirem que o dilúvio não eliminou todas as entidades híbridas, menos apenas as corpóreas. Se isso for levado a sério, significaria que o mal descrito antes do dilúvio não foi completamente apagado, menos apenas mudou de forma... No 21º dia, Noé escreve sobre silêncio. Não um silêncio comum. Ele descreve como a ausência do som do mundo. Nenhum pássaro, nenhum vento distinto, nenhum eco de vida. Apenas água e madeira rangendo. E então vem o trecho mais controverso do fragmento. Noé afirma que Deus não estava apenas destruindo, estava reorganizando. A palavra usada tem a mesma raiz de criar novamente. Ele escreve que durante a noite teve visões da terra vista de cima, coberta por água como no princípio. Isso ecoa o primeiro capítulo de Gênesis, quando o Espírito pairava sobre as águas. Mas há uma linha que nunca apareceu em nenhum texto canônico. E eu vi que a corrupção estava selada, mas não extinta. Essa frase muda tudo, porque após o dilúvio, na narrativa bíblica, o mal reaparece rapidamente. Cam, filho de Noé, protagoniza um episódio estranho. Logo depois, a Torre de Babel surge, a humanidade volta a desafiar os céus. Se o fragmento for autêntico, e oficialmente, ele não é reconhecido. Então Noé teria percebido que o dilúvio não era um fim absoluto, era uma contenção. Há ainda um trecho que parece quase científico. Ele descreve a água caindo não apenas em gotas,
mas em colunas contínuas. Alguns intérpretes modernos tentaram associar isso à hipótese da ruptura de uma camada atmosférica antiga, menos uma teoria conhecida como firmamento de vapor. Embora essa teoria não seja aceita pela ciência contemporânea, ela aparece frequentemente em interpretações criacionistas. Curiosamente, o fragmento também menciona algo semelhante ao relato mesopotâmico da epopeia de Gilgamesh. Ele descreve deuses menores em pânico, mas no texto de Noé, esses seres não são deuses. São entidades que não compreendiam totalmente a autoridade suprema do Criador. Isso sugere uma releitura monoteísta de mitos antigos. O manuscrito termina de forma abrupta. Depois que a arca repousa, Noé escreve que teve medo de sair, não por causa da água menos, mas por causa do que poderia ainda estar sob ela. Ele afirma que, ao abrir a porta, sentiu que o mundo estava vazio demais. A última linha legível é fragmentada, mas pode ser traduzida como "o mundo foi lavado", mas a memória do que houve permanece na terra. Nenhum detalhe sobre arco-íris, nenhuma celebração, apenas sobrevivência. Se esse fragmento fosse real, ele explicaria por que o texto de Gênesis é tão conciso. Talvez os editores antigos tenham optado por remover descrições que aproximavam demais a narrativa de mitologias vizinhas, como a Enuma Elish. Talvez tenham escolhido preservar a mensagem teológica e descartar o drama cósmico. Ou talvez esse manuscrito seja apenas uma releitura posterior, uma expansão imaginativa que tentou preencher o silêncio do texto bíblico. Mas a pergunta que fica é inquietante. Se Noé realmente viu gigantes afundando, anjos sendo arrastados, luzes sob as águas e o mundo sendo reiniciado como no princípio, quanto disso foi suavizado quando a história foi canonizada? E, mais importante, se o mal foi apenas contido, onde ele está agora?